Eu sou o proprietário em outro mundo. Capítulo 1. Eu sou o mestre da ilha. Um rugido rouco ecoou da floresta. Naquele instante, algo inesperado aconteceu. Um relâmpago como uma cobra prateada surgiu no céu distante. Ele invadiu ferozmente a floresta, queimando instantaneamente um pedaço de árvore. Ao longe, os plebeus que trabalharam nos campos ergueram os olhos e viram o trovão no céu claro. Eles imediatamente balançaram a cabeça, mas isso não atraiu muita atenção. Tang Wen sentou-se horrorizado no chão carbonizado e olhou para a floresta queimada. Ao longo, alguns fazões coloridos bateram as asas e voaram de medo. Eu transmigrei. Depois de muito tempo, ele finalmente resolveu seus pensamentos caóticos. Ele realmente transmigrou. O homem possuído também era chamado de Tang Wen, um nobre caído do estado de Shu. Há mais de 100 anos, o ancestral da família Tang, Tangxia, alcançou conquistas militares notáveis. O rei do estado de Shu conferiu-lhe o título de conde de Liangzhou da província de Lingai e 10.000 mu de terra. No entanto, a família Tang estava piorando a cada geração. O pai de Tang Wen, Tang Xixian, foi rebaixado a barão de segunda classe em sua geração. No ano passado, Tang Xixian armou uma armadilha para alguém de sua empresa e perdeu todas as propriedades da família Tang. Desde então, ele adoeceu e morreu há pouco tempo. Sua mãe, Liu Qingmei, vendeu a última casa antiga da família Tang para saldar todas as dívidas. Quando ela se mudou e fez as malas, descobriu que os ancestrais da família Tang também haviam comprado uma ilha deserta no condado de Yanlin. A ilha foi chamada de Ilha Sumein e tinha 50 a 60 li de leste a oeste e 50 a 60 li de norte a sul. Esta era a única propriedade da família Tang, então sua mãe decidiu mudar toda a família para a Ilha Sumei. Tang Wen também tinha um irmão mais velho chamado Tang Guodong, que estudou com o mestre Qiubai do Instituto do Servo Negro da capital. Ele não voltava para casa há alguns anos. O festival da primavera estava chegando quando seu pai, Tang Xixian, morreu de doença. Tang Guodong não conseguiu voltar a tempo, então escreveu uma carta e deu o título a seu irmão mais novo, Tang Wen. Sua irmã mais velha, Tang Yi, havia se casado na capital da província, Jiangzhou. Ele tinha um irmão mais novo, Tang Yao, que estudava e praticava artes marciais em Jiangzhou, na Academia Lingai. Ele estava se preparando para fazer o exame de artes marciais para entrar na Terra. Sua irmã, Tang Mei, tinha apenas 9 anos. Ela seguiu a mãe dele Tang Wen até a ilha Sumei. Depois de herdar o título de barão de terceira classe sob o testemunho do governo de Liangzhou, a família de Tang Wen comeu e dormiu ao ar livre e correu de Liangzhou para a ilha Sumei, que ficava a milhares de quilômetros de distância, com mais de 20 servos e empregadas domésticas. No caminho, foram novamente assaltados por bandidos. Dos 5 guardas, restaram apenas 2 e todos os seus pertences foram levados embora. Eles quase perderam a vida. Quando chegaram à ilha Sumei depois de viajar milhares de quilômetros, descobriram que a casa da família Tang na ilha havia sido totalmente queimada, deixando apenas grama selvagem e ruínas. E as terras da ilha foram ocupadas por vítimas de desastres, desordeiros e pessoas indisciplinadas. Pela manhã, Tang Wen e seus homens foram cobrar o aluguel e foram cercados por mais de 100 pessoas. Felizmente, 2 guardas e alguns servos arriscaram a vida para o proteger e escapar. Tang Wen ficou extremamente triste e desanimado porque ele acabou assim. Em um ataque de raiva, ele engoliu uma pílula de acumulação de Qin de grau médio e tentou chegar ao 9º posto. No final, algo aconteceu. Seu Qi interno ficou descontrolado e seus meridianos estavam em desordem. Ele foi torturado até a morte, o que permitiu que Tang Wen da Terra se aproveitasse e reencarnasse. O estado Shu era semelhante ao sistema das dinastias Ming e Qin. A única diferença era que ainda existia um forte sistema de comércio de escravos. Os campos pertenciam basicamente aos nobres ou latifundiários, enquanto as pessoas comuns eram basicamente arrendatários ou escravos. A linguagem comum era semelhante à escrita dos selos da China antiga, mas as roupas eram semelhantes à combinação das dinastias Tang, Ming e Qin. No entanto, Tang Wen descobriu que suas artes marciais avançaram repentinamente para o estágio inicial do reino de refinamento do corpo de nível -9 após a transmigração. É claro que as artes marciais neste mundo não eram tão incríveis quanto as dos romances. Era impossível voar no céu,
mover montanhas e encher os mares. As artes marciais foram divididas em 10 graus, sendo o 10º grau o mais fraco e o 1º grau o mais forte. Cada nível foi dividido em 4 níveis menores, nomeadamente o estágio inicial, o estágio intermediário, o estágio final e o estágio completo. A força de um artista marcial no estágio de musculação da 10ª série era de apenas 200 a 300 Jin, um pouco mais forte que uma pessoa comum. Tang Wen, que estava no reino de refinamento do corpo do nono pino, pesava cerca de 400 a 500 libras, o mesmo nível de Jet Li. Mesmo um artista marcial de nível 8 no estágio de abertura interna teria apenas 600 a 700 Jin de força, o que era quase o mesmo que Tai 100. Romper 800 significou entrar no estado inicial de abertura de rank -7. Artistas marciais deste nível poderiam canalizar seu Ki interior em suas armas para atacar. No entanto, ele ainda não conseguia liberar sua energia interna, o que significava que ele só poderia atingir as pessoas à distância. Apenas um especialista em invulnerabilidade física do 6º pino poderia fazer isso, mas a distância entre eles não era longa, apenas cerca de 1 metro. Vendo que já estava quase anoitecendo, Tang Wen trotou de volta para as casas temporárias de palha, com medo de que sua mãe se preocupasse. Wenyer, onde você esteve? Você está todo sujo. Xingir, ajude rapidamente seu senhor a se lavar. Vendo Tang Wen assim, a mãe dele Liu Qingmei pegou um lenço para limpar o rosto de Tang Wen que disse com mágoa. Mãe, está tudo bem. Vou me lavar. Tang Wen ficou emocionado e seus olhos ficaram vermelhos. Em sua vida anterior, ele era órfão e nunca havia desfrutado do amor de uma mãe. Mais tarde, ele se tornou um famoso especialista médico no país e no exterior através de seu próprio trabalho e pesquisa. Ele gostava de viajar e escalar montanhas. Ele também foi capitão do Corpo de Bombeiros Amador da comunidade e um dos fanáticos militares. Xingir veio ajudar Tang Wen com seu banho, mas Tang Wen recusou firmemente. Como homem moderno, ele não estava acostumado ao prazer de ser um jovem mestre de uma família antiga. Após a refeição, sua mãe reuniu todos, inclusive guardas, criados, babás e criadas. Havia apenas 15 ou 16 pessoas no total. Onde estão Li Shan e Liu Er? Por que ele ainda não está aqui? Liu Qingmei deu uma olhada e perguntou franzindo a testa. Não consegui encontrá-los em lugar nenhum. Eles podem ter fugido. Li Quan olhou para Liu Qingmei e disse com raiva. Esses cachorros, o velho mestre os tratou bem, mas eles são ingratos. O chefe dos guardas, Zhang Kui, praguejou. Há muito tempo sinto que eles estavam estranhos. Ontem, quando cobramos o aluguel com o jovem mestre, ficamos cercados por mais de 100 pessoas. Os dois ficaram com tanto medo que seus rostos ficaram verdes e eles se esconderem como covardes. Outro guarda, Wei Tong, praguejou. Vou imediatamente trazer pessoas para capturá-los. Zhang Kui se virou e saiu, esqueça. Se eles quiserem ir embora, é só me avisar. Vou dar-lhes alguns taéis de prata como meio de viagem. Liu Qingmei disse com uma expressão desolada. Por que daria prata a eles? Já é bom o suficiente não termos espancado eles até a morte. O velho Jin Jian praguejou com raiva. Escute, meu filho Tang Wen faz 16 anos este ano. No entanto, a situação da família Tang não está tão boa. Ontem recebi uma carta de Guodong. Ele disse que já se tornou um Jinshi e foi liberado como magistrado do condado. Ele disse que por ter estudado na capital todos esses anos, não pode fazer nada pelo clã Tang. Seu terceiro irmão, Tang Wen, estudou na capital provincial. Ele era mais talentoso do que ele, mas estava sempre ocupado com as tarefas domésticas. Originalmente, ele queria ir para a capital e fazer o exame imperial, mas desistiu. Guodong se sente preocupado por arruinar o futuro de seu terceiro irmão. Portanto, ele decidiu deixar esta ilha para seu terceiro irmão, na esperança de poder levar a família Tang à prosperidade. Venho anunciar oficialmente que a partir de agora, a ilha Sumei é de Tang Wen. De agora em diante ele será chamado de mestre ou chefe, e eu lhe darei autoridade total para cuidar da família. De agora em diante, você pode me chamar de velha senhora. Liu Qingmei disse com uma cara séria. Mestre! Li Quan assumiu a liderança e curvou-se enquanto gritava.
Logo após, todos começaram a gritar. Pessoal, vocês também estão claros sobre a situação atual da família Tang. Não vou esconder isso de todos. A família Tang tem apenas algumas centenas de taéis de prata, uma ilha deserta e 3 chalés restantes. De agora em diante, não quero ver o que aconteceu com Li Shan e Liu Er novamente. Se você quiser sair, pode sair agora. Eu, Tang Wen, não vou impedi-lo. Devolverei a escritura para você gratuitamente. Vou até dar alguns taéis de prata para suas despesas. Tang Wen pigarreou e olhou para os servos com uma expressão séria. Mestre, eu, Li Quan, sou um membro da família Tang enquanto ainda estiver vivo e serei um fantasma da família Tang quando morrer. Li Quan disse com os dentes cerrados. A espera do grande mestre para comigo é tão pesada quanto uma montanha. Eu, Zhang Kui, serei membro da família Tang pelo resto da minha vida. Zhang Kui disse. Não vou embora, quero servir a vovó. Xing'er disse. E neste momento, o servo Wu Yuan olhou para Liu Mu e gaguejou. Vocês dois querem ir embora? Você ainda é humano? Zhang Kui olhou feio para Wu Yuan. Wu Yuan ficou tão assustado que gaguejou, não vou embora. Se você quiser sair, então saia agora. Você não poderá sair mais tarde. Além disso, se ficasse, teria que enfrentar as dificuldades com a família Tang. Na verdade, você pode até perder sua vida aqui. Tang Wen disse com uma cara séria. Meu cunhado está na capital da província. Eu quero ir até ele. Liu Mu encolheu o pescoço e disse. Eu também tenho um pai na cidade do interior. Wu Yuan disse. Tudo bem, Li Quan, devolva a escritura para eles e dê a cada um deles 3 taéis de prata como mesada. Tang Wen disse. Obrigado, mestre Tang. Não tivemos outra escolha. Wu Yuan e Liu Mu pegaram a prata, se ajoelharam e se curvaram. Então, eles se viraram e saíram. Cachorros! Zhang Kui cuspiu no chão. Não se preocupe, eles vão se arrepender. Tang Wen acenou com a mão friamente e voltou para seu quarto. Jin Dong. Você agora tem 14 fluxos de popularidade e se tornou o novo anfitrião do espaço mestre baseado na Terra. Uma pequena parte da energia do sistema foi restaurada e você pode iniciar a primeira viagem temporal. Tang Wen descobriu que a pulseira de madeira em sua mão se iluminava e ele viu um espaço estranho. O chão e as paredes do espaço estavam incrustados com muitas runas que ele não conseguia entender, bem como alguns totens de feras ferozes. Havia também uma tela enorme no norte. Os dados foram exibidos na tela grande, índice de popularidade, 14. Área de terreno, 2.338 hectares, Reino das Artes Marciais, classificação, 9, novato, índice de riqueza, 500 taéis de prata, capacidade, 100 toneladas, viagem no tempo, e 10 dias. Tang Wen não entendeu o que os dados significavam. No momento em que estava pensando, ele viu o padrão do selo acender e pareceu ouvir um cachorro latir. O espaço tremeu e o totem parecido com um cão-lobo na parede se iluminou. Após um som nítido, uma porta apareceu de repente na parede. Um sinal verde apareceu e Tang Wen foi parado sem qualquer explicação. Após um momento de sufocamento, Tang Wen sentiu como se tivesse caído no chão. Ele olhou para cima e viu que havia retornado à terra. Os caracteres chineses eram chineses, mas todos os anúncios nas ruas eram em chinês tradicional. Além disso, as ruas estavam cheias de carros e todas as pessoas usavam roupas modernas e elegantes. Ocasionalmente, também havia jovens de cabelos compridos em trajes Tang Yan, e até mesmo chapéus de oficiais da dinastia Qing. Essa bagunça definitivamente não existia nos tempos antigos. Ele viajou para Taipei ou Hong Kong? Isso porque havia muitas palavras escritas em chinês tradicional. No momento em que ele estava se sentindo tonto, uma enorme tela de LED em um prédio de 5 andares exibia as palavras, a ordem do governo da cidade de Yunhai da República do Grande Leste da Província do Sul. Que diabos, República do Grande Leste, que tipo de lugar é esse? Havia Timor-Leste e Mianmar na Terra, mas não havia país como a República do Grande Leste? Além disso, a região a qual pertencia a República do Grande Leste parecia ser chamada de a Região do Sul.
Na Terra havia Ásia, África e Antártica, mas definitivamente não havia nenhuma região chamada continente meridional. Então definitivamente não estava na Terra. Poderia ser um espaço paralelo semelhante à Terra. Nesse momento, um policial veio verificar sua carteira de identidade. Tang Wen rapidamente virou uma esquina da estrada secundária. Isso é problemático. Acabei de transmigrar para cá. Onde conseguiria uma carteira de identidade? Irmão, seu traje Tang é muito moderno. Onde você comprou isso? Nesse momento, um casal se aproximou e perguntou a Tang Wen. Eu sou um figurante. Estes são os adereços e figurinos do set. Não há lugar para comprá-los. Tang Wen balançou a cabeça rapidamente. Irmão, você é um figurante? Qual é o seu papel no filme? O belo jovem perguntou com um olhar curioso. Os mortos caídos na beira da estrada quando os demônios entram na aldeia, o de vendedor ambulante, qualquer coisa. Tang Wen respondeu. Achei que ele fosse uma celebridade. Qual é o sentido de desempenhar um papel tão pequeno? A linda garota ao lado dele imediatamente perdeu o interesse e saiu com o namorado. Neste momento, uma enxurrada de passos misturados com um grito estridente foi ouvido. Pegue-o. Tang Wen ergueu a cabeça e deu uma olhada. 3 policiais perseguiam um homem que corria feito louco com bastões elétricos nas mãos. O homem segurava uma adaga aterrorizante na mão. Ele viu que havia policiais na frente dele. Ele imediatamente pulou para o lado e correu até um garotinho que comia cana-de-açúcar na rua. Ele provavelmente queria usá-lo como refém. Rolling, corra! Não muito longe dali, um homem de meia idade e uma jovem, que provavelmente eram da família do menino, perceberam a situação e correram gritando. Você não tem permissão para machucar a criança. O policial também gritou ansiosamente. Antes que a criança pudesse reagir, Tang Wen apareceu de repente por trás da haste elétrica. Com um chute voador, o homem foi lançado voando como um cachorro faminto e bateu em um carro no meio da rua. Fim do primeiro capítulo. É isso, pessoal. Se gostou, deixa aquele like, também seu comentário e compartilhe para que esse conteúdo chegue naqueles que gostam de novels. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!